Os espíritos, eles já observaram que tinha inteligência por trás daquelas perguntas, que não era só perguntas assim aleatórias, eram perguntas profundas. E a partir desse momento, foi feito várias outras perguntas. E se nós começarmos a olhar, ler o livro dos Espíritos, nós vamos ver que está fundado em pura filosofia. Quem somos nós? Para onde vamos? O que é Deus? O que é Espírito? O que tem após a vida? O que nós fazemos aqui? Né? Qual o sentido da vida? Temas que a filosofia se pergunta, se questiona constantemente. E Kardec fez todas essas perguntas. Tanto que, se nós abrirmos o livro dos Espíritos, o que nós imaginarmos de pergunta vai estar lá. As perguntas e as respostas. E quando Allan Kardec começava a ultrapassar o limite da nossa compreensão, os Espíritos falavam: eu não posso falar porque ainda falta para vocês sentidos. Falta ainda compreensão. E muitas vezes eles falavam: eu tenho até vontade de dizer, mas falta vocabulário para mim explicar isso para vocês. Tanto que na descrição do homem de bem, foi uma página inteirinha falando sobre os atributos do homem de bem, e lá embaixo foi bem especificado: esses não são todos os atributos que levam a ser um homem de bem, mas quem praticar essas acima vai estar a caminho. É sinal, então, que nós estamos muito longe ainda do verdadeiro entendimento da doutrina. Nós estamos muito longe do verdadeiro entendimento de realmente o que é Deus e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. A maioria de nós temos uma vaga impressão, né? Porque nós lemos, nós temos uma base, mas o Espiritismo real é muito profundo ainda, é muito aprofundado. E eu escolhi um tema bem interessante para falar hoje, sobre os novos tempos. Eu tirei do capítulo 28 do livro A Gênesis, não, no capítulo 18 do livro A Gênesis, item 27, que são chegados os tempos. Allan Kardec fala bem explicitamente, os Espíritos falam, que os tempos vão ser mudados gradativamente, não vai existir, como muitos profetas do Apocalipse, né, fala que vai ser terremotos, né, desencarnes coletivos, vai ser uma verdadeira ceifa dos espíritos maus da Terra, e vai ser levado para outros planetas. Lá na Gênesis, não, eles especificam que essa transição existe há muito tempo. Por quê? Os mundos, eles são solidários entre si. Exemplo, aqui na Terra, se eu conhecer um pouquinho de mecânica e tiver um outro planeta que está começando na era industrial e precisar inventar um motor, eu posso ser convidado a participar desse planeta. Eu posso ser convidado. Vai lá, aproveita, ajuda essas pessoas a desenvolver um equipamento. Entende? Aí eu vou como missão. Muitas vezes as pessoas pensam que é prova. Não, você vai lá, é castigo, você vai ser degradado para um planeta de vibração má. Mas muitos, quando eles vão para esses planetas, eles se sentem muito bem, porque faz parte da própria vibração dele. Quando as pessoas vêm para algum planeta, que ele começa a movimentar, por quê? Ele tem exatamente toda a noção do que ele está fazendo. Por isso que chega a certas pessoas e tudo que ele põe a mão parece que floresce, desperta, ele cria coisas maravilhosas do nada. A gente pensa, aquilo ali é lixo, ele vai lá, pega aquele lixo lá e transforma em milhões de reais. E a gente vai tentar fazer, a gente não consegue. A gente fala, nossa, mas o que essa pessoa tem? Ele é privilegiado de Deus? Porque tudo que ele faz, dá. E eu faço a mesma coisa que ele, não consigo. Por quê? Porque ele já tem vivência, ele tem um amadurecimento de outras eras, ele conhece como funciona o sistema. É diferente. E muitos estão realmente vivendo entre nós como missão, como nós podemos ser convocados para movimentar um outro planeta. Tranquilamente, nós vamos. Não vai ser castigo, vai ser um consórcio entre os mundos. Outros habitantes de outros planetas um pouquinho evoluídos, um pouquinho mais evoluído que a Terra, estão nascendo aqui para dar um pequeno empurrão na humanidade, para que nós possamos sair um pouquinho dessa inércia. A gente pode até ver o que está acontecendo, mas longe de pensar que tudo que está acontecendo é fim dos tempos.
não existe o fim dos tempos. Aliás, o tempo nunca vai acabar. Algumas pessoas tentam, né, com o nosso sentido ainda materialista, a gente pensa, nossa, se o presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia criar um atrito, eles podem destruir o mundo. Nossa, dá até aquele arrepio, né, que vai destruir o mundo. Lá no Livro dos Espíritos está que o mundo corporal pode ser destruído, que não vai afetar em nada o mundo espiritual. Simplesmente mudaremos para outro planeta. Simples assim. Está certo que o ecossistema é muito bem protegido, não vai deixar que aconteça. Mas se acontecer, tem milhares de planetas idênticos a esse que podemos habitar, coabitar tranquilamente. E muitos de nós não vai nem perceber isso. Às vezes, esses montes de terremotos são simplesmente as placas tectônicas que estão se acomodando. Porque, segundo a literatura espírita, que no futuro o planeta vai ser mais frio, mais calmo, não vai ter mais terremoto. Então, as placas estão se encaixando. Aí acontece algumas coisas. Os climas estão mudando, é pura ação do homem. É o desmatamento, é o excesso de agropecuária, né? Que muitos falam que o problema é da agricultura, mas não é agropecuária. Estão construindo, estão fazendo do planeta um grande curral para o consumo de carne. Por isso que é a nossa responsabilidade de pensar, eu preciso comer carne todos os dias. Podemos ficar alguns dias sem comer, que nós já iríamos ajudar bastante o planeta nessa transição. Quando a gente desmata muito e começamos a criar muito gado, o gado faz metano. Isso aí gera efeito estufa. Promove o calor, promove as tempestades, essas intempéries que está acontecendo. Isso é coisas causadas pelo homem. Um amigo meu que foi viajar de navio, ele falou que é surpreendente o tanto de lixo que está nos oceanos. Quando chega perto das cidades, a gente sabe que está chegando perto da cidade porque a gente não vê mais oceano, a gente vê só camadas de lixo nos oceanos. Estão jogando tonelada. Né? Aí falam, nossa, mas está ruim. Não, somos nós mesmos que estamos causando todas as interféries do planeta. Exemplo essas terríveis catástrofes, essa barragem que caiu. Foi a ação de Deus? Não, foi a ganância do homem que criou uma barragem, aliás, por até irresponsabilidade, né? Sei lá, ou imaturidade, construiu de uma forma que qualquer coisa poderia ir abaixo. Acontece. Como acontece? Por quê? Ação do homem. Não tem nada a ver com Deus. Não vamos responsabilizar os espíritos, não vamos responsabilizar Deus por causa das catástrofes. Por quê? O mundo está como sempre foi, está em um progresso constante. Como está chegando novos espíritos aqui na Terra, também os daqui estão indo para outro lugar, e assim é um intercâmbio constante entre os planetas. E nós, às vezes, pensamos que é chegado os tempos. Nossa, vai acabar o mundo. Vamos imaginar o que seria acabar o mundo? Mas que mundo nós estamos falando? Nós estamos falando só do... Porque antes a gente imaginava que o mundo era o nosso país, né? Depois a gente ficou sabendo que o mundo, que existe outros países fora, existem outras terras além do oceano. Quando um homem pegou um navio, né, que parecia uma casquinha de nós, que o vento batia e jogava longe, ele foi para outro continente e falou, nossa, então o mundo não existe o abismo, o mundo é redondo, olha. E começou a migrar de lugares em lugares, e começamos a perceber que nós não somos tão pequenos como imaginamos. E do mesmo jeito que nós estamos nesse planeta, agora nós temos telescópios que estão vendo outros planetas, já estão analisando vidas em outros planetas. Mas, aí pensamos, mas vai destruir o mundo? Qual o mundo? O nosso bairro? O nosso país? Só o planeta Terra? Mas o planeta Terra é uma parte insignificante do sistema solar. É muito pequeno. Então, temos que começar a parar para pensar, se está chegado os tempos, então qual vai ser o futuro da humanidade? Nós podemos começar a pensar o seguinte, vamos voltar no livro há 2000 anos atrás, quando Jesus fala para Emmanuel dos minutos decisivos, que vai chegar aos minutos decisivos. Parece que está no capítulo 27 do livro há 2000 anos, quando Jesus fala para Publius Lentus, que era a encarnação de Emmanuel, né? Quando Jesus olhou aquele povo ainda,
que não compreendia muita coisa, que ainda existia aquela ditadura entre... Existiam as pessoas ricas e o povo para servir aquelas pessoas. Então, existia um certo cuidado para não deixar o povo compreender nada. As pessoas viviam numa ignorância absoluta. Mas os tempos foram se passando, foram vindo avatares de outros planetas para ensinar a gente a progredir como ser humano. E mesmo assim, a fortuna ainda ficou retida em muitas famílias, era núcleos, né, era clãs, e esses clãs não deixavam a fortuna sair fora das mãos deles. Então, criava um ciclo de ignorância. Existia o dono do castelo, né, que era o dono do castelo, o filho dele que era o delegado, outro filho que era o padre, outro filho que era não sei o quê. Então, eles regiam um clã, e ali ficavam. Mas só que tinha uma coisa bem interessante. Quando começou o progresso, eles começaram a ver que os filhos dele, por exemplo, o pai criava uma grande empresa. Só que o filho, ele era criado muito mimado. Quando os pais morriam, o que os filhos faziam? Pegava a fortuna, pegava o navio, ia estourar no exterior, gastava toda a fortuna, dilapidava. Aí era chamado os ricos sem dinheiro, quer dizer, aqueles filhos que tinham nome, aquelas pessoas que tinham nome de família, mas não tinham um centavo. Então, as outras famílias ajudavam financeiramente aquelas pessoas a não morrer de fome, porque eles dilapidavam todo o patrimônio da família. Então, eles começaram a pensar em resolver esse problema, começou a pegar as pessoas de mais destaque da sociedade. Algumas pessoas pobres, que não tinham muito recurso financeiro, mas que tinham um pouquinho de inteligência, eles pegavam essas pessoas e levavam para estudar fora. Começou a estudar administração, advocacia. Então, o núcleo que era pobre, que não entendia nada, começou a ter um pouquinho mais de estudo, e começou a surgir uma nova classe, a classe média, uma classe emergente, que começou a mover o capital. E quando começa a se mover o capital, gira as perguntas, né? Por que o outro tem e eu tenho a mesma capacidade que ele e não posso ter? Aí começou a surgir o pequeno progresso, o pequeno despertar. E nós estamos despertando a cada dia nesse mesmo sentido. Podemos ver agora, há pouco tempo atrás, muitas pessoas não podiam estudar. Os próprios pais falavam para o filho, você não vai estudar, você vai ter que ficar aqui na terra trabalhando, porque eu não quero ver filho vagabundo. Quem estudava era vagabundo. No pensamento de uma pessoa da agricultura, aquela pessoa que criava o filho, para ajudar ele na lavoura. Então, conforme o filho começava a estudar, ele começava a ter ideias revolucionárias, e para certa época, ideias revolucionárias era muito perigoso. Então, a maioria dos pais, para proteger esses filhos, falava, não, você não vai estudar. Fica aqui na terra, fica trabalhando aqui, né? Ajuda aqui, que aqui a gente vai comprando mais fazenda, fazendo mais gado, né? Mas aí não, aí as pessoas começaram a procurar algo mais, alguma coisa além do que esse mundinho. Vamos citar uma parte de um mundinho, a minha avó. A minha avó, ela nasceu numa cidade de média, parece que ela tinha 5 ou 6 mil habitantes. Era uma cidadezinha pequena. A minha avó, ela nasceu, teve os filhos, se criou e desencarnou nessa cidade. Para minha avó, aquela pequena cidade, uma cidadezinha chamada Iapu, no interior de Minas Gerais, para ela, o mundo era aquilo. E ela era muito feliz com aquele mundinho dela. Ela nasceu, criou os filhos através das dificuldades que ela conhecia e viveu muito bem. Mas agora, esse mundinho começou a se alargar um pouquinho, foi abrindo cada vez mais. Por quê? Começou a surgir meios de comunicações, começou a vir o rádio, a televisão, e a televisão começou a mostrar coisas que antigamente a gente só via no caixeiro viajante passando, que ele passava mostrando tecidos novos, linha, né? algumas cacareco, e os caixeiros viajantes eles contavam o que estava acontecendo em outros estados. E aí as pessoas começavam a deslumbrar, mas eles não podiam, porque eles não tinham acesso. Aí começou a vir a televisão, o rádio, o telefone, começou a encurtar a distância. Começou todo mundo se aproximar. E quando chegou o telefone celular ainda, nossa, aí acabou, aí quebrou todas as fronteiras, não existe mais fronteira, eu posso estar aqui conversando com uma pessoa no Japão,
Mas só que esse excesso de informação está causando um grande drama para nós. Nós estamos começando a pensar que o mundo está ruim, que o mundo não presta. Por quê? Nossa, você abre, tem uma coisa acontecendo no Japão, lá você está sabendo aqui, e dá a impressão que está aqui na nossa porta. Então a gente começa a ficar preocupado, aí começa a vir esses medos, essas fobias. E muitas vezes, como dizem, que está vindo a depressão, que é a doença do século, né? Mas vocês sabiam que muitos de nós estamos a caminho de uma depressão e nem estamos percebendo? Vou citar um exemplo. Uma pessoa deprimida, por que uma pessoa fica deprimida? Quando ela começa a achar que o mundo não presta, que todo mundo é mau, que não tem significado a vida, que todo mundo quer fazer o mal para ela. Então, ela perde as forças. O meu dinheiro não dá para comprar nada. Aí começa a perder as forças. Mas é um movimento involuntário, que vem devagarzinho, vai entrando nos alicerces da pessoa e vai destruindo ela aos poucos. Mas, para criar uma depressão, não é de um dia por outro. Não é eu chegar assim e falar, amanhã eu vou ficar deprimido. Não. É décadas. Décadas se alimentando de coisas ruins. Exemplo. Quando nós ligamos a televisão hoje em dia, o que nós assistimos? Nós estamos assistindo assassinatos, né? Um apresentador falando mal do governo, outro apresentador falando que o mundo está isso, que só tem ladrão, que só tem aquilo. Nós estamos olhando conscientemente, mas o nosso subconsciente não está olhando, ele está simplesmente absorvendo isso e está guardando dentro do nosso inconsciente. Está começando a guardar que o mundo não presta, que só tem ladrão, que está tendo muito assassinato. Nós estamos guardando essas pequenas coisinhas, né? Aí começamos a ouvir as músicas, né? Você vê como é que são as músicas hoje em dia? Se namorar fosse bom, né? Eu vou beber até cair, o carnaval eu vou ficar que nem um cantor famoso aí. E começamos a ouvir essas coisas. Quando o subconsciente está bem lotado, ele começa a derramar. Aí a gente começa a sentir uma tristeza profunda. Por quê? O mundo não presta mais. Nós estamos saturados de tanta energia negativa. O que acontece? Começamos a perder o sentido da vida. Começamos a perder a vontade de viver. Mas o mais interessante é que existe muito mais coisas boas do que más. E a gente só absorve as coisas más. Será por quê? O que tem dentro de nós que atraímos tanto esse desejo de simplesmente ver coisas ruins? Tira um exemplo. Chega em casa, liga um jornal da preferência de vocês. Se não passar nenhuma notícia ruim, vocês vão falar, nossa, esse jornal hoje estava uma porcaria. Não passou nada que presta. Né? Por quê? Nós queremos ver ainda a desgraça alheia, né? Queremos ver ainda as coisas que acontecem erradas no mundo. Porque nós estamos atrás disso. E, por incrível que pareça, nós somos os financiadores das notícias. Porque quanto mais nós ouvimos, mais a indústria da mídia faz conteúdo, porque nós estamos procurando aquilo. Olha que interessante. Agora está na era do reality show, né? Reality show das cozinhas, né? Fazendo aquelas comidas gostosas de criança. Por mim, eu adorei, que a minha mulher está começando a fazer umas comidinhas da hora agora. Né? Uns pratos gourmet aí, todo cheio de coisa. Eu estou adorando. Por quê? Entramos numa era de reality show que todo mundo está procurando, então as indústrias fazem isso. Se nós começarmos a pensar, né? Ora, se lá na Gênesis está falando que é chegado os tempos e nós estamos nos últimos momentos, por que eu estou ficando dormindo? Por que eu estou dormindo? Por que eu não começo a despertar? Aí, quando a gente vem numa casa espírita, a gente ouve o velho ditado assim, né? A gente precisa estudar. A gente precisa compreender o Evangelho. Mas aí a gente volta lá atrás na nossa infância, quando o estudo era aquele estudo de uma professora na frente com a palmatória, né? Olhando para a gente com a cara feia, escrevendo na lousa e copia. Entendeu? E a gente lá... Quando a gente fala, vou estudar no centro espírita, a maioria pensa que precisa trazer um caderninho mesmo, que precisa ficar anotando, porque está no psiquismo dela que a aula era aquilo.
E ela traz, e quando a gente fala, precisa estudar, a pessoa fala, não, o que é isso? 60 anos que eu vou estudar. Eu voltei a estudar há pouco tempo atrás, aí eu cheguei para os meus irmãos e falei, por que vocês não voltam a estudar? Eles falaram, eu estou quase morrendo, para que eu vou estudar? Estudar para quê? Já estou aposentado, eu vou estudar para quê? A maioria de nós pensamos assim, mas eu não tenho mais cabeça para isso, eu não tenho mais cabeça para estudar, porque nós estamos remontando aquele pensamento dos mestres de antigamente. Mas se nós dermos uma chance para nós, começarmos a vir nos estudos que as casas espíritas promove, nós vamos ver que não existe mais aquela sala não existe mais aquele professor cruel, existe simplesmente um círculo de debates, de conversas, onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode aprender. É isso que são as salas de aulas de hoje. Muitos de nós ficamos preocupados com isso, mas até a nossa reunião, em muitas casas espíritas, está mudando. Por quê? Já não está mais sendo... Já perceberam que nós trouxemos essa parte de ouvir palestra de onde? Da Igreja Católica, onde tinha o padre na frente e todo mundo sentado, né? Aí eu falava, levanta, todo mundo levantava. Joelha, todo mundo ajoelhado. Nós trouxemos. Aqui eu não vou falar levanta e joelho, porque a gente sabe que não precisa, né? Mas está no nosso psiquismo. Mas quando a gente pensar que, na realidade, a gente deve vir numa casa espírita, não muito assim só para resolver algum problema, não, para aprender. E quando a gente começa a aprender, a gente começa a ter ânsia de conhecimento e a gente começa a participar. A maioria das casas, algumas casas espíritas já estão fazendo isso. Não tem mais são uma roda de conversa, onde todos podem perguntar dentro do tema. Conversando, a gente se sente ativo, muito melhor. O espiritismo do futuro vai ser assim. Mas, para isso, todos têm que compreender um pouquinho, para ter argumento, para poder falar. Infelizmente, as casas espíritas hoje ainda é um pronto-socorro. Por quê? Tem muitas pessoas que estão chegando a primeira vez na casa espírita. Tem muitos que estão ainda chegando, estão lá na porta ainda querendo entrar assim, né? Ixi, será que tem um diabo lá dentro, né? É o que eu vou? Nossa, vai que tem um espírito aí, ele me segue, como é que fica, hein? Nossa, minha mãe falou para mim não mexer com essas coisas, porque aquela gente lá dentro, eles fazem umas coisas. Muitos estão lá fora ainda, assim, querendo entrar, mas pensando, mas eu preciso. Eu estou ouvindo vulto, estou ouvindo conversa, lá em casa está meio esquisito, eu estou com problemas terríveis em casa, eu preciso entrar, mas estão ainda com passo vacilante. E quando entram dentro, o que eles precisam ser? Acolhidos. E a melhor coisa de falar é falar sobre Jesus. Ainda estamos precisando falar de Jesus. Mas no futuro, todos já vão compreender o que é Jesus. Então nós vamos simplesmente trocar informações. Olha como vai ser legal. Mas, por enquanto, ainda precisamos porque tem pessoas que não sabem ainda o que é espírito. Aliás, tem muitos espíritas que não sabem o que é espírito. Sabiam disso? Quando a gente fala, espírito, as pessoas já ficam preocupadas, entra na sala de passe assim, olhando para o lado, pensando que vai ver algum vulto, né? Por quê? Imaginam que espíritos precisam se manifestar no escuro. Sendo que, se a gente parar para pensar que nós somos rodeados por 1 milhão de testemunhas, então, nós estamos rodeados de espírito, tanto de dia como à noite. Não tem horário. Não é só porque é à noite que eles vão aparecer. Não existe lógica. Quando a gente passa a ter o entendimento, a gente sabe disso, que não precisa de muita coisa. E também os espíritos não vão aparecer para nós, a não ser se nós baixarmos ao nível dele. Aí nós vamos começar a vê-los. Olha só que interessante. Por quê? Vamos supor, tem uma classe de espíritos que não querem estudar, então, eles não querem desenvolver. Para eles está muito bem o que eles estão fazendo. Então, eles estão vibrando numa faixa. E quando nós começamos a ver programas, começamos a alimentar de muito mal, muita maldade, falando mal dos outros, essas coisinhas que nós espíritos não fazemos mais, né? Mas algumas pessoas que ainda ficam falando mal dos outros, alimentando maus pensamentos, começa a baixar a vibração. Aí começa a ver vultos, começa a ver coisas passando dentro de casa. Ele fala, nossa, aqui está perigoso, eu vou lá que eu vou tirar esse espírito daqui.
Olha só o pensamento, eu vou tirar ele daqui como se existisse palavras cabalísticas, né? Como se existisse ainda alguém com a varinha mágica de chegar e pegar e levar embora. Não. O que temos que fazer é elevar a nossa vibração para que os espíritos que estão dentro de casa comecem a ver assim a nossa clareza e falam, nossa, será por que ele está melhorando tanto? Eu vou começar a acompanhar ele. E quando a gente entra numa casa espírita, com certeza, tem uma meia dúzia que entra junto. Meia dúzia que entra junto, e aqui eles são instruídos, muitos são convidados a ficar aqui. Outros, às vezes, nem querem ficar, vão ficar lá fora, porque sabem que quando nós sairmos, nós vamos voltar com o mesmo pensamento de antes. Aí eles estão lá fora, ele vai voltar do mesmo jeito que eu gosto dele, vai ficar junto conosco. Se nós não sairmos dessa inércia e começar a pensar, o que realmente eu quero da vida? Né? O que realmente eu quero como um ser filho de Deus? Eu quero melhorar como pessoa. Quando nós começarmos a pensar isso, nós vamos pensar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que voltar. Olha que se alguém hoje em dia falar que não estuda porque não consegue ler, olha, é um grande mentiroso. Sabem por quê? Hoje em dia a gente pode entrar no YouTube, tem milhares de palestras, como essa que está saindo ao vivo aqui. Tem muitas outras. Qualquer tema que a gente puder imaginar está lá. Aí a pessoa fala, mas eu não sei escrever. Nossa, no celular tem um microfoninho que você escreve em cima e digita assim, e fala, palestra espírita. O Google já aparece um monte de palestra espírita. Se alguém falar assim, eu não sei fazer evangelho no lar, nossa senhora, no YouTube também está cheio de palestras de evangelho no lar ao vivo, que marca tal horas, e a gente pode até interagir com as pessoas. Aqui mesmo faz, né? Na quarta, né? Então, tem o livro da Gênesis aqui na segunda-feira ao vivo. Eu sempre, quando eu posso, eu vejo. Agora, se a gente ainda falar assim, mas eu não tenho tempo. Nossa, o Portal Sei tem uns áudios, 7 minutos com Emmanuel. É áudios pequenininhos que a gente pode baixar no nosso celular e podemos ver umas explicações. Inclusive, quem faz é um palestrante chamado Haroldo Dutra Dias. Ele lê versículos, partes da Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso. Ele lê e explica detalhadamente, com aquele jeito fácil, delicado de falar. Então, na realidade, o Evangelho do Cristo está sendo espalhado para os 4 cantos do mundo. Aquele que falar, eu não tive essa informação, é porque ele realmente não procurou. E paramos de pensar que o estudo é coisa ruim. Não, o estudo é muito bom. E paramos de pensar principalmente, não, eu já estou velho para isso. O que é velho? O que é velho? O espírito é eterno. Então, quanto mais velho eu for, mais eu tenho que estudar. Por quê? Eu tenho que começar a me preparar para quando chegar do lado de lá. Para mim voltar, para quando eu voltar aqui, eu já vim um pouquinho melhor, assim, com mais facilidade para compreender as coisas. Por isso que nós devemos estudar e continuar estudando sempre. Porque, na realidade, nós somos ainda uma folha em branco perante o universo. Nós somos ainda, não conhecemos nada perante o universo. Quando nós começamos a estudar, a gente percebe, nossa, quanto pouco eu sei. E o mais interessante de tudo, gente, está tudo às nossas mãos. Antes, na época da minha avó, além dela não saber estudar, não saber ler, ainda tinha aquelas pessoas que detinham conhecimento, aquelas pessoas que sabiam fazer uma coisa, mas ele não dava para você. Não dava. Por quê? Ele, com aquele conhecimento, ele tinha poder. Você chegava para a pessoa e falava, como faz isso? Ele falava, paga para mim que eu faço para você. Aí ele pegava, ia lá no fundo escondido, fazia e te dava, para você não saber. Hoje em dia, quebrou uma peça da sua geladeira, você entra no YouTube e fala assim, arrumar a porta tal. Aí aparece o cara mostrando como faz, abrindo, fechando. Tudo que a gente precisar hoje está ao nosso alcance. Basta querer. No próprio livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se existia dificuldade, os Espíritos falaram, não. O que falta é a boa vontade, falta realmente é o querer. É o nosso querer em sair da inércia. Porque nós ainda estamos na base ainda de ficar arrumando bode expiatório. Né? Inventaram uma figura chamada diabo, que
coloca a culpa toda no coitado. Tudo que a gente tem de errado, não foi ele. Né? Não, foi ele. Ainda estamos com bode expiatório ainda. Vocês sabem de onde vem a palavra bode expiatório? É que lá no hebraico antigo, quando as pessoas cometiam alguns delitos graves, alguns pecados, eles eram aconselhados a comprar um cordeirinho. Eles compravam 2. Um eles doavam para o templo, e o outro, eles passavam a mão e passavam todos os pecados para o bode e deixavam o bode no deserto para morrer. Aí o bode morria com todos os pecados dele e ele ficava livrinho. Olha só que bonito que era. Aí, quando não tinha mais bode, inventamos o diabo, para a gente pôr a culpa no coitado. Uma figura mitológica que a gente sabe que não existe, que na realidade nós somos espíritos, e todos os espíritos que pensam que são o diabo, na realidade eles são simplesmente irmãos ainda ignorantes, como a maioria de nós. Quando a gente começar a pensar, não, eu tenho a inteligência, aí chega um espírito de alta hierarquia, chega brilhando perto da gente, e a gente fala, nossa, como eu não sou ninguém. O irmão Jacó, para nós encerrar, que eu já estou acabando, já estou estourando o tempo, o nosso irmão Jacó, do livro Voltei, ele era um trator, ele fez tanta coisa no movimento espírita. Quando chegou aquela peste, a gripe espanhola, ele doou a casa dele como hospital para ajudar as pessoas. E ele pensava que ele ia, assim, chegar lá no plano espiritual, assim, radiante. Quando ele chegou, nem luz tinha. E quando ele foi psicografar lá, o Chico estava o André Luiz na frente, né? Ele falou, nossa, aquele cara nem é espírita, ele está ali na frente. Aí o Bezerra de Milho falou, não, irmão Jacó, não é assim. Aqui não existe carteirada, né? Aqui é a vibração que manda. Entendeu? Então, um convite para todos nós, vamos voltar um pouquinho às nossas raízes, voltar a estudar, voltar a compreender melhor o que é o mundo, né? Voltar a, pelo menos, saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Se nós soubermos o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós vamos parar de ficar exigindo coisa dos outros. Já parou para pensar como nós exigimos coisa dos outros? A gente fica falando, aquela pessoa não me ama, né? O meu marido não me ama, a minha mulher não me ama. Ela não tem direito de te amar. Quem tem direito de amar alguém? Se nem eu me amo direito, como é que eu vou exigir que alguém me ame? Aí nós saímos um pouco dessa casquinha, de ficar entrando nessa fase do coitadinho, começando a pôr a culpa em todo mundo à nossa volta. Eu sou assim porque o outro me trata mal. Eu estou assim porque o outro faz isso comigo, o outro me olha com cara feia. Eu não vou mais no centro espírita, porque tem uma pessoa lá com cara feia que fica me olhando. Começamos a colocar a culpa em todo mundo, sem pensar em uma coisa, que somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos que pensar, não, eu me amo e já me basta. Eu estou em casa, eu não posso exigir o amor da minha esposa, se nem eu sou capaz de me amar. Ou será que eu amo ela do mesmo jeito que ela queria ser amada? É isso que eu trouxe uma questão para nós. Será que nós estamos amando nossos filhos da mesma proporção que eles querem que nós amamos eles? Essa é uma boa pergunta que eu trouxe para nós pensar, para nós ir para casa, a gente analisar um pouquinho melhor do que nós estamos fazendo nessa vida. E o que nós viemos fazer hoje aqui, nessa Casa Espíritas. Nós viemos simplesmente fazer um tratamento, nós viemos simplesmente tomar um passe, uma água fluidificada, ou nós estamos aqui para procurar ser uma pessoa melhor, para procurar ser um homem de bem. Está lá os requisitos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar um pouquinho mais, gente? Obrigado por vocês terem me ouvido, agradeço de coração, e fiquem com Deus, gente.